Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, professor de História. Estou de volta aqui no canal Tudo é História para uma mega revisão final para o concurso da ESA 2024. Eu havia prometido que na reta final, ali antes da realização da prova, eu faria uma revisão comentada de alguns assuntos importantes que já caíram na história da prova, beleza, pessoal? Mas antes, deixe seu like, manda o link dessa aula aqui nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Por favor, ajude o canal Toda a História a ganhar fôlego novamente, com mais inscritos, com mais compartilhamentos, porque assim eu me animo a postar coisa nova com uma maior frequência para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeiro exercício aparecendo aí na tela. Deixa eu colocar aqui meu óculos, né? Tô ficando velho, não enxergo muito bem. Qual a importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição Brasileira? Deixa eu sumir um pouquinho para que vocês possam ver a alternativa aí aqui. Bom, meus caros, olha só. O ato adicional de 1834, ele foi uma revisão na Constituição de 1824, que foi outorgada durante o primeiro reinado, tá? E como o próprio nome já diz, né, ato adicional, quer dizer que adicionaram coisas na Constituição, mudanças na Constituição. O que o exercício quer saber? Qual mudança foi introduzida pelo ato adicional de 34, né? Várias coisas, como por exemplo, a regência que era trina foi transformada em una, foram criadas as assembleias administrativas provinciais, o Conselho de Estado e o poder moderador foram extintos enquanto durasse a regência, tá? E o Rio de Janeiro foi transformado em município neutro. O que significa isso? O Rio de Janeiro era simultaneamente capital do Brasil e também da província do Rio de Janeiro. A partir dessa mudança aqui, o Rio passou a ser apenas capital do Brasil e a capital da província do Rio de Janeiro passou a ser a cidade de Niterói. Beleza, meus caros? Então a resposta correta é a B de bola. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Beleza? Não pode ser a A, porque a abertura dos portos foi em 1808, período joanino. Não poderia ser a A. Tarifa Alves Branco, que é a C, foi assinada durante o segundo reinado. Não bate com a data que é da regência. A Lei de Terras é 1850, segundo reinado. Alternativa aí, a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação foi em 1810, período joanino. Então, até por eliminação, o candidato que estivesse bem preparado acertaria a alternativa B de bola. Beleza, meus caros? Vamos lá, mais um exercício. A política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como, bom, meus caros, mais uma que por eliminação também daria, né? Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ele escolheu para ser ministro da Fazenda o grande jurista abolicionista Rui Barbosa. Porém, o Rui Barbosa deu uma bola fora, porque ele permitiu que as instituições bancárias emitissem papel moeda sem lastro. Né? Lastro é a garantia do dinheiro. Né? Barras de ouro, dólar, depende do critério de cada país. Né? Isso causa inflação, elevação do custo de vida, uma grande quantidade de dinheiro circulando que não tinha valor de mercado. Né? E essa prática, na época da República da Espada, ficou conhecida como encilhamento. Então é a alternativa A. Porém, meus caros, ó, crise de 29 em nada tem a ver, né, com esse momento da história do Brasil. Foi muito posterior. O encilhamento foi na República da Espada, no início da República, né? Crise contestada foi uma alternativa ali, né, que inventaram para enfiar aí. Fosse guerra do contestado, ok. E também nada teria a ver, né, com o encilhamento. Não sei dizer para vocês se algum outro, eu desconheço algum outro momento da história brasileira chamada crise contestada, pode até ser que exista, mas eu desconheço e não faz parte do edital da ESA, né? A queda do Banco do Brasil, gente, o Banco do Brasil faliu duas vezes lá na época do período joanino. Dom João faliu o Banco do Brasil uma primeira vez e depois o Dom Pedro I no primeiro reinado, bem distante da época aqui do encilhamento, né? E a
queda no Marechal de Ferro, bom, o Floriano Peixoto não foi derrubado, né, gente? Tentaram, através da revolta da Armada, né? Mas ele terminou o mandato dele e passou o poder para o presidente seguinte, foi o Prudente de Moraes, né? Então a resposta correta é A, encilhamento, sem sombra de dúvidas, tá bom? Bom, olha lá. Terceiro exercício. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Gente, a ESA adora esse tipo de pergunta, né? Sobre as capitais brasileiras. A primeira capital brasileira foi fundada pelo Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil. Foi enviado para cá para botar ordem na bagunça, fazer com que as capitanias hereditárias funcionassem melhor, né? E para isso precisava de uma capital administrativa. E a sede escolhida foi Salvador, pessoal. Dedidado, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Também foi a sede do primeiro bispado que o Tomé de Souza trouxe para cá, né? Rio de Janeiro só virou capital no século XVIII. Olinda não foi capital do Brasil, São Luís do Maranhão não foi capital do Brasil, então por eliminação, né, a primeira sede do governo geral, ou seja, a primeira capital do Brasil, foi na lindíssima Salvador, que eu estive recentemente agora, em julho, passando férias lá. Beleza? Dedidado. Vamos lá. Próximo exercício. A Revolta dos Malês foi um dos movimentos de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 35 na seguinte província. Gente, a ESA adora fazer pergunta desse tipo, das rebeliões que o Brasil teve no período regencial, período que vai de 1831 a 1840, né, uma época que o Dom Pedro II estava crescendo para um dia tomar posse e dar início ao segundo reinado, né? Mas foi uma época bastante atribulada, cheia de revoltas no Brasil de norte a sul. E a ESA adora cobrar os locais da revolta, quem liderou, os motivos da revolta, né? E a revolta dos malês foi um movimento, né, de escravos muçulmanos contrários à imposição do cristianismo e também à proibição da capoeira, né, que tinha acabado eles tinham acabado de decretar a proibição da capoeira no governo regencial. E lógico que eles também queriam a liberdade, o fim da escravidão, né? Bom, não foi no Maranhão, porque o Maranhão foi palco da balaiada, não se esqueçam. O Grão-Pará foi palco da cabanagem, né? Minas Gerais, na época do segundo reinado, teve algumas revoltas liberais ali, mas não tem nada a ver com a regência. E Pernambuco foi palco da Confederação do Equador, mas foi no primeiro reinado e não na regência. Então a resposta correta é Bahia. Foi Salvador, Bahia, o palco da revolta dos malês. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais um exercício. A primeira Constituição do Brasil de 1824 estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder, meus caros, esse ano. Eu tenho convicção que a Constituição de 1824 vai cair em alguma pergunta da ESA, já que nós temos 200 anos da primeira Constituição do Brasil outorgada. A primeira de todas não, né? A primeira de todas é a da Constituição da Mandioca, que acabou não sendo aceita pelo imperador, porque era uma Constituição que limitava os poderes dele. Quando eu digo a primeira, é a primeira que teve validade, né? Em março de 1824. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, existe um quarto poder chamado de moderador, né? Que também ficava a cargo do imperador, que lhe dava supremacia sobre os outros poderes, né? Em tese, era um poder para ele gerenciar e moderar os outros 3, mas na prática colocava ele acima dos outros poderes, já que ele tinha o poder, por exemplo, de escolher o primeiro-ministro, ele podia demitir o primeiro-ministro, ele podia fechar qualquer assembleia legislativa, e esse poder se chamava moderador, alternativa C de caserna. Fiquem espertos. Não, depois não diga que eu não avisei. Constituição de 24 vai cair na prova da ESA. Beleza, meus caros? Bom, vamos lá. Na República Velha ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Bom, meus caros, vamos fazer por eliminação essa? A revolta da Armada foi uma revolta que eclodiu na transição do governo Deodoro para o Floriano Peixoto. A Marinha tentou forçar a renúncia do Floriano e a convocação de novas eleições. Foi o Rio de Janeiro o palco da
da revolta da Armada. Então não pode ser aí, né? A Guerra do Contestado, que foi um conflito entre os madeireiros lá da região da fronteira entre Paraná e Santa Catarina contra a construção de uma estrada de ferro que pretendia desapropriar a região, né, expulsá-los dali, foi na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Então não pode ser a D, né? Não pode ser a C, porque a famosa Guerra dos Canudos, comandada por Antônio Conselheiro, uma revolta que envolveu sertanejos nordestinos, né, na disputa pela posse da terra, ocorreu no sertão baiano, não foi em Minas Gerais, tá? Bom, B de bola. A Revolução Federalista, que foi um conflito entre os partidos, né, gaúchos, o Pica-Pau e os Maragatos, né? Até teve batalha no Paraná, mas o foco da Revolução Federalista foi no Rio Grande do Sul, né? Depois se esparramou pelo sul do país, mas não pode ser a B. A alternativa correta é a A. A revolta da vacina ocorrida no governo Rodrigues Alves foi no Rio de Janeiro, capital do Brasil, contra a vacinação obrigatória antivarílica decretada pelo governo. Beleza, pessoal? Então foi a alternativa A, revolta da vacina. Vamos lá. A respeito da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil Colônia em 1789, pode ser afirmado com correção que, olha aí, meus caros, eu vou sumir um pouquinho para que vocês possam ler as alternativas. Dá uma olhadinha aí. Bom, meus caros, a Inconfidência Mineira foi uma revolta emancipacionista, lutou para libertar Minas Gerais do domínio português, né? Sob o comando de Tiradentes, Tomás Gonzaga e companhia. Essa revolta pretendia proclamar uma república, né? E foi desencadeada por causa, no contexto da crise da mineração, Portugal cobrando pesados impostos, né? Principalmente ali o quinto e a derrama. Isso irritou a elite local que pretendia dar início a essa revolta separatista e emancipacionista, tá bom? Bom, meus caros, olha aí, vocês já devem ter visto que a resposta correta é a D de dado. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera e o aumento da cobrança de impostos, né? Não pode ser a A, porque a Inconfidência Mineira não pregou a extinção da escravidão. Quem fez isso foi a Conjuração Baiana, né? Não pode ser a B, por que os inconfidentes fechariam as minas que eram sua principal fonte de renda, né? Bom, a alternativa C, a coroa portuguesa não fez negócio nenhum em troca de perdão de dívida e rendição incondicional, porque os inconfidentes foram presos antes mesmo de porem a revolta em prática, porque eles foram denunciados pelo Silvério dos Reis, né? E não pode ser a E, porque era uma revolta elitista. Por que eles pregariam o fim da propriedade privada? Então, sem sombra de dúvidas, D de dado é a resposta correta. Próximo exercício. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou, olha aí o trava-língua, a primeira Constituição brasileira, que tinha como características, meus caros, eu disse para vocês, tá? Constituição de 24 tem uma chance enorme de cair na prova da ESA. Eu coloquei aí porque, né, eu quero reforçar esse assunto. Bom, meus caros, olha só, não pode ser a A, porque sim, existia o regime de padroado, a Igreja Católica era submissa ao Estado brasileiro, porém o voto não era universal. O voto era para homem rico maior de idade, tá? O voto era censitário e masculino. Não pode ser a C, né? Porque não existia liberdade administrativa para as províncias. As pessoas até reclamaram que a Constituição de 24 foi extremamente centralizadora e autoritária. Bom, não pode ser a D de dado, porque o Brasil não tinha a religião protestante como oficial, era católica, né? Não pode ser a E, porque sim, tinha poder moderador, mas as mulheres não podiam votar. Aliás, mulher votou pela primeira vez no Brasil só no século XX, em 1932. Então a resposta correta é a B, porque sim existia poder moderador, a cargo exclusivo do imperador, e o Senado era vitalício, né? Os senadores tinham um mandato vitalício. Então, B de bola, para vocês verem que a ESA adora cobrar esse assunto. Imagina no ano que a Constituição completa 200 anos de existência. Vamos lá.
Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados o... Bom, gente, é lógico que a ESA, a gente vai fazer pergunta ligada a militarismo, a revolta, a exército, a tudo que é ligado ao mundo militar, né? Bom, o regente Diogo Feijó, na verdade, em 31 ele não era regente ainda, tá? Regente Uno, que ele virou depois em 35. Em 31 ele era ministro da Justiça da Regência Trina Permanente. E foi dele, partiu dele a iniciativa de criar uma milícia armada formada por grandes fazendeiros poderosos, a elite latifundiária, que poderia criar esse grupo, né, que o exercício quer saber o nome, responsável por ajudar na manutenção da ordem interna, no combate às rebeliões, caso elas eclodissem, né? E eles também auxiliavam na recaptura de escravos fugitivos. Estamos falando da famosa Guarda Nacional, fundada pelo padre Diogo Feijó em 1831. Beleza, pessoal? Mas até por eliminação, né? O Código Criminal é posterior à data citada, a regência única do Feijó é posterior em 35, o Clube da Maioridade, que deu origem ao golpe da maioridade no final dos anos 30 e início de 1840, quando é o golpe da maioridade, e o Conselho de Estado é um organismo que já existia e foi extinto durante a regência. A resposta só pode ser a Guarda Nacional. Beleza, meus caros? Bom, e um último exercício, deixa eu ver se é o último mesmo. O último exercício da nossa revisão. Entre as causas da Guerra da Tríplice Aliança temos, gente, você sabe que Guerra do Paraguai é um assunto sempre presente na prova da ESA, né? Maior conflito internacional que o Brasil se envolveu. Ah, mas não foi a Segunda Guerra? Na Segunda Guerra o Brasil foi coadjuvante, né? Lutou ao lado da Tríplice Aliança com os Estados Unidos, mas não foi o personagem central. Na Guerra do Paraguai, sim, né? A guerra que opôs a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai do ditador Francisco Solano Lopes. A Tríplice Aliança que inicialmente foi comandada pelo presidente argentino Bartolomé Mitre. A Guerra do Paraguai, senhores, entre outras coisas, ela foi causada por uma disputa pelas nações ali, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, pelo controle da Bacia do Prata, né? O Paraguai questionava o fato de ser um país prejudicado, porque quando navegava em águas argentinas e brasileiras, o Paraguai acabava sendo sobretaxado, a sua exportação ficava cara, e o ditador Francisco Solano Lopes do Paraguai, que também tinha pretensões imperialistas, dizia que ele criaria o grande Paraguai, né? De certa forma ele se achava um Napoleão da América do Sul. Ele deu início a esse conflito, sequestrando um navio brasileiro que estava um governador a bordo, né? De uma província, se não me falha a memória, do Mato Grosso. E também foi ele que autorizou a invasão do Brasil e da Argentina, dando início ao conflito, né? Então, deixa eu sumir um pouquinho aqui, ó. Ah, professor, mas ali pode. Então é AE, né? Bom, não é AE porque não foi o presidente da província de São Paulo raptado, né? Então não pode ser AE, não cai em pegadinha. Não pode ser AD porque a tentativa não foi anexar o Uruguai, e sim territórios no Brasil e a região de Corrientes, na Argentina, por parte do Paraguai, né? Essa teoria de que a Inglaterra causou a guerra já caiu por terra, viu, pessoal? A Inglaterra lucrou com a guerra, mas não foi a causadora. E mesmo assim não tem nada a ver com erva mate. A Bolívia, senhores, em nada tem a ver com a Guerra do Paraguai. Então a resposta correta é a A, disputa pela livre navegação na Bacia do Prata. Beleza, meus caros? Espero que vocês tenham acertado. Olha aí, ó, quase 20 minutos de revisão para vocês. Quer mais? É só ajudar o canal Toda História compartilhando, não custa nada. Manda aquele grupo da galera que está estudando para a ESA. Diz que o professor Hilário está de volta aí com as aulas. Todo mundo tá sabendo, né, pessoal? Eu perdi o outro canal, foi invadido por hackers, o YouTube derrubou o canal, eu não consegui recuperar. Tô remando aqui de novo, já tô com 1.200 inscritos e o outro tinha 150 mil, né? Então vai ser um longo percurso, mas eu conto com a ajuda de vocês. Tô quase monetizando o canal, só falta bater aquela quantidade de horas assistidas. Então, se vocês puderem colocar as playlists para rodar aí, até quando sair de casa, dá essa força aí, deixa aí passando, nem que seja para as paredes, mas ajuda o canal Toda a História a bater essa minutagem. Beleza, meus caros? Um abraço aí, obrigado pela companhia de vocês e boa sorte no concurso. Um abraço.